As armas que estão aí no Rio de Janeiro, na favela, são armas de guerra. Elas não foram feitas aqui. A cocaína que é vendida aqui no Rio de Janeiro não é fabricada e não brota ali. Então tem alguém ganhando muito dinheiro. Lembra os containers que foram presos no aeroporto do Galeão? Acho que 400 armas, zero, Sim. tudo mais. Digo, que a galera costuma... Eu vejo muito comentário na internet, mas a polícia do Rio não faz nada. Não faz nada, não faz nada, não faz nada. Gente, para chegar no Rio, passou por muita gente. Hoje existe uma diferença muito grande do tráfico no Rio de Janeiro para o tráfico em São Paulo, por exemplo. O tráfico em São Paulo, a maior parte dele é destinado para a Europa hoje, né? Os portos principalmente Porto de Santos, existe uma expansão do PCC na Europa, uma aproximação do PCC com a máfia italiana, com a máfia siciliana. Portugal tem PCC, a Itália tem PCC, então o Brasil é hoje um dos maiores fornecedores de cocaína da Europa, enfim, e como meio de travessia, né? A gente pensando que o Brasil não produz essa cocaína, essa expansão industrial, digamos assim, dessa droga já depois de manufaturada, ela vai para a Europa, ela chega exatamente através do quê? Do PCC de São Paulo, que é completamente diferente do varejista do Rio de Janeiro, né? Por isso que lá existe essa coisa da unicidade, né? E existe um rol de negócios lícitos que eles mantêm, diferente do tráfico aqui no Rio de Janeiro. Então, essa mentalidade é aquilo que eu falei, que a vida encontra um meio, né? Até o cachorro aprende a se virar, aprende a como é que ele sobrevive. Então, o sistema retroalimentou para que eles aprendessem a se virar. Só que eu acho que com isso piorou muito hoje, é aquilo que você falou, hoje um símbolo, tá uma molecada nova mandando muito e dividindo espaço e território, disputando território, e com isso muita gente morre, muita gente que não tem nada a ver com essa guerra louca deles. Exatamente. Tem uma comunidade aqui próxima até, tinha um garotinho, ele tinha 8 anos de idade quando eu vi pela primeira vez. Hoje ele deve ter uns 10 anos no máximo, né? Aí, como a comunidade não tinha tráfico, agora tem o tráfico. Ele roda em cima de uma moto, um fuzil atravessado nas costas, e assim, o menino já era desenrolado. O menino virou um bicho. Ninguém sabe. Um garoto de 10 anos de idade, se quiser, ele tá num nível de marra tão... Eu ouço tanto falar assim, olha, o traficante está aliciando os garotos para eles serem traficantes. Não, mas ele foi um garoto aliciado já. Porque o sistema ele vai nascendo outro, ele vai criando novos. Para a cultura ali é meio que normal, né? Iniciar. Tanto que é diferente a prática hoje. A senhora vai poder dizer um pouco melhor. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o cara tinha uma idade um pouco mais elevada também, né? Hoje a média é o quê? 16, 17 anos? Mas já era assim. Já era. Por exemplo, o Marcinho, ele vai pro crime, tem isso no livro dele, né? No Verdades e Posições, com 16 anos de idade, muito jovem, né? Então, numa família numerosa, a mãe... né? Não, ele não... Na verdade, ele ganha expressão, ele vira o grande, ele toma o complexo do alemão inteiro com 17 anos, mas ele já estava no tráfico lá em Paiva desde 15 anos de idade, mas ele vira o Marcinho, o grande líder com 16 anos de idade. E outros da geração dele também, muito jovens, ascenderam a uma liderança e não era incomum. E eu trabalhei com muitos líderes, Pianinho começou com 13 anos de idade, então essa galera começava até mais jovem na geração anterior, até por conta de hoje existe mais, por exemplo, disponibilidade de escola. Antigamente as mães dormiam na fila para conseguir uma vaga na escola e tal, e muitas vezes tinham que trabalhar, não tinham benefícios sociais, Bolsa Família, enfim, essas bolsas do Estado de alimentação, não haviam incentivos, nem tampouco nenhuma forma de assistência social à pobreza na geração deles. Então era mais comum ainda ascenderem ao crime mais jovens, as famílias eram mais numerosas, né? E não são poucos, a maior parte desses grandes líderes que eu trabalhei, a família tinha 5, 6 irmãos. Hoje em dia as famílias são menores, né? Mesmo as famílias mais pobres têm 2 filhos. Naquela época tinha 5 filhos, o marido era alcoólatra, a mãe era empregada doméstica, e o menino era criado ali na beira do valão, né?
E as histórias se repetem. Eu ouço muitas histórias deles, né, do pessoal mais velha guarda, e as histórias são muito parecidas, né, de como é que eles foram parar no crime. A maioria trabalhou no supermercado carregando sacola, empurrando carrinho de feira, né, aquele caixote de feira para poder levar as pessoas em casa, e no final acabavam indo fazer pequenos roubos, pequenos furtos, e dali acabavam entrando para o tráfico de drogas, onde eles ganhavam um pouquinho melhor, né? E ainda hoje é assim. Então o sistema ele vem retroalimentando, e essa guerra louca não vai fazer com que diminua o uso de drogas, não vai ser proibindo, né? Infelizmente, quem morre lá na ponta é o garoto favelado. Enquanto isso, o promotor de justiça que está lá pedindo a condenação do traficante está cheirando horrores, fumando charuto, bebendo uísque, junto com o juiz que também cheira pra caramba. E no final, A hipocrisia, velho. quem morre na ponta do fuzil é o policial que vai lá fazer a operação para enxugar gelo, é a criança que tá indo pra escola Entendi. na hora da operação. Complicado, né, nesse sentido.